Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho que escreveu Mateus, no seu capítulo de número 6. E vamos utilizar neste capítulo o versículo de número 33. Mateus, capítulo de número 6. Eu fico muitas vezes entusiasmado com a visão de Jesus. Ele, quando viu Mateus lá na coletoria de impostos, aquele publicano, ele disse: segue-me. E em Mateus ele viu um homem que traria à existência a biografia de Jesus. Dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus é aquele que escreve diretamente para os judeus, e você vai encontrar com abundância neste evangelho a frase que diz assim: isto foi para cumprir o que havia sido dito pelo profeta. Então Mateus, ele faz sempre uma referência às profecias do Antigo Testamento, porque ele está escrevendo para os judeus, e os judeus são inteirados do Antigo Testamento. No capítulo de número 6 que nós temos adiante, versículo 33, disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Podeis sentar. Priorizando o reino de Deus é o assunto nosso desta noite. Como eu vinha dizendo a vocês sobre o Evangelho de Mateus, que tem como símbolo o leão, rei dos animais, e apresenta Jesus como o rei dos reis. Ele é um evangelho que vem satisfazer as aspirações do povo judeu por um rei, porque os judeus, eles viviam nessa expectativa de que um rei em breve haveria de aparecer, o Messias, o ungido, o Cristo, e tiraria o povo judeu do domínio dos gentios, dos romanos. E Mateus, então, ao escrever o seu evangelho, ele vem cumprir essa lacuna no coração de cada judeu. Lamentavelmente, nem todos os judeus entenderam a vinda de Cristo, mas aqueles que entenderam e entendem, declara que Ele é Rei. Cantamos agora há pouco: Ele é Rei da glória. Ele é Rei, Rei do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é. E neste capítulo 6, que está inserido o capítulo 5, 6 e 7, que são esses 3 capítulos que lançam a base do reino de Jesus, no capítulo 6, nestes versículos que Jesus está dissertando, falando sobre priorizar, principalmente no versículo 33, priorizar o reino de Deus. O que veio na minha mente nesta noite foi a frase dita por John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que ele disse: não fique perguntando o que o teu país pode fazer por você, mas pergunte o que eu posso fazer pelo meu país. Então não fique perguntando o que o reino de Deus pode fazer por mim, mas pergunte o que eu posso fazer pelo reino de Deus. E eu posso fazer muito. O grande problema nosso é que nós estamos simplesmente naquela posição de neutralidade, ou então de carência, de recebimento. Nós queremos sempre receber. Aliás, quando fala que é receber alguma coisa, nós ficamos realmente numa expectativa grandiosa. Por exemplo,
quando o governo diz vai ter Bolsa Família grátis, até quem não precisa se cadastra. Vai ter programa verde e amarelo, o pessoal fica amarelo para poder começar a receber. Então, eles procuram de todas as formas imagináveis para poder receber alguma coisa. E alguns pobres, eles são nesta natureza mais ou menos. Quando você fala com ele, ele diz: eu não tenho nada, não tenho absolutamente nada. Acontece uma enchente, ele diz: perdi tudo. Mas se você não tem nada, o que você perdeu numa enchente? Então essa questão de se colocar sempre em um estado de comiseração não é para o cristão. O cristão tem que entender que ele é súdito de um reino, do reino mais poderoso que há em todo o universo. E quando nós entendemos isso, então nós saímos daquele posicionamento de comiseração, de que todos ficam olhando para nós dizendo coitadinho, pobrezinho, ou saímos também daquela lei de Gerson, querendo levar vantagem em tudo, e passamos a fazer parte de um reino como agentes protagonistas, como pessoas que ali estão para manifestar o reino de Deus entre os homens. Este é o propósito de Deus. Agora, meus irmãos, o reino de Deus o que é? A Bíblia identifica ele como: há um reino. Se há um reino, há um rei. E o rei deste reino é Jesus. Eis que eu vos entrego um reino. Ele é o rei deste reino. Ele é o Senhor deste reino. E este reino é conhecido como o reino dos céus, também como o reino de Deus. Então, se é um reino dos céus, está em um outro nível de glória, um outro patamar. Não é um reino da terra, é um reino dos céus, é outro nível. É um reino de Deus, então quer dizer que não é reino dos homens, é reino de Deus. É reino dos céus. Quando fala reino dos céus, está falando de uma dimensão diferenciada, de uma localidade completamente diferente. Se está dizendo que é reino de Deus, também está dizendo que não pertence aos homens, não é de homem. Naquele tempo era comum os reis. Herodes, todo judeu sabia o que era um rei, porque eles haviam tido vários deles, reis bons, reis maus, começando com Saul, que foi uma decepção, assim como o Mendonça lá no STF, e depois veio Davi, que trouxe alguma coisa de boa, mas sempre tinha uma deficiência. Havia alguns reis que amavam a Deus, e sempre o posicionamento de averiguação, de aferimento para os reis, disse: e andou como seu pai Davi. O outro disse: e não fez como seu pai Davi, e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Porque os reinos dos homens são assim, variáveis. Tem um governo que vai bem, tem outro que deixa você 16 anos vendo um navio. Tem governos que realmente vem e faz a diferença, mas tem outros que só realmente faz a diferença para um grupinho privilegiado. Assim são os homens. Quando o reino é do homem, sempre há fracasso. Por mais que seja grande, melhor e maior as intenções do homem, sempre haverá deficiência, porque os reinos dos homens é governado por reis deficientes, por homens fracos, por homens falhos, por homens sem forças para poder fazer realmente o atendimento das aspirações de todos os seres humanos. Mas aqui é diferente. O reino é de Deus, e Deus é inesgotável. O reino é de Deus, e Deus é todo poderoso. O reino é de Deus, e Deus enche todo o universo. O reino é de Deus, e Ele mesmo disse: me dado todo o poder nos céus, na terra. Portanto, o reino de Deus não falha. O reino de Deus é presente. O reino de Deus é poderoso. O reino de Deus é suficiente. O reino de Deus tem um rei que atende todas as aspirações e necessidade do súdito. E eu e você estamos dentro deste reino, adorando este rei, rei da glória, rei da glória, rei do universo. Estamos dentro deste reino. Aleluia.
Há um reino, há um rei. O reino de Deus, ele não é aparente, com aparência física. Não. Como que manifestava os reis em seus reinos? Quanto mais esplendoroso ele vestia, mais causava admiração nos seus súditos. Quanto mais grandioso era o seu exército, mais amedrontador era para os seus adversários. Quanto mais diademas cravadas na sua coroa, maior glória todos diziam que tinham. Quanto mais edifícios, construções, que ele assim o fizesse, maior era a sua admiração. Quanto maior fosse a sua estátua, maior seria o seu respeito. Então a aparência se fazia necessário para que pudesse infundir nos demais que ele era um rei superior aos homens. E até os faraós diziam que eles eram o Horus vivo, ou um Deus vivo entre os homens mortais. Porém, por mais que eles diziam e falavam, a morte chegava, e os mausoléus deles estão aí espalhados no Egito. E de vez em quando encontra esses sujeitos mumificados, só aquela coisa seca, dessecada, é aquela coisinha feia, rostinho demagrado, acabado. Por mais que o mausoléu é grande, nós usamos a palavra caixão, eles lá o mausoléu era grande, com toda a pompa, e até era enterrado com ouro, com seus pertences, faziam certas pirâmides para ser um sepulcro deles, porém a morte chegava para eles. Então eles não eram Deus vivo entre os homens, eles eram homens mortais que viviam de uma aparência em que a morte chegava e dizia: vem para cá. E nós, na verdade, gostamos de viver de aparência. A gente veste uma roupinha mais bonita e já pensa que é a última Coca-Cola do deserto. Calça um sapato novo e já sai pensando que ele é o maior pentecostal que tem na terra. E não é nada dessas coisas. A aparência é uma propaganda enganosa. Quantas pessoas vivem de aparência? Quantas? Tem um pessoal que gosta de tanto viver de aparência, está com 70 anos e aplica botox para toda a cara. Aí você diz: não, é uma pessoa de 70 com botox. Nada mais do que isso. Ou então faz tantas cirurgias plásticas para lá, para cá, como diz o pastor Isaías lá do Maranhão, fica esticadinho que nem cara de bode. O dia que eu ouvi isso eu não aguentei, eu tive que rir muito. Foi demais aquele negócio. Então nós queremos viver de aparência e achamos que a nossa aparência é que manda. Já o reino de Deus não é aparente. Não, o reino de Deus, o seu rei, ele se despiu da sua glória, deixou toda a sua ornamentação divina, deixou todo o seu comando nos céus, se fez homem. E estando em posição humana, ele se humilhou, estando numa situação de servo, desceu mais baixo, foi condenado à morte, e morte de cruz. Por isso o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus, todos os joelhos dos que estão nos céus, todos os joelhos dos que estão na terra, e todos os joelhos dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é rei e é sem aparência. Como que é então este reino? O reino de Deus, ele é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O reino de Deus é colocado dentro de cada um de nós, ele é encaixado em nosso coração. Quando você recebe Jesus como Salvador, Jesus vem reinar dentro de você. Vem reinar dentro de você. Então agora aí de dentro, ele faz com que
este reino se manifeste. As pessoas olham para você, assim como Isaías 53, como raiz de uma terra seca, sem formosura, sem aparência, porém nota que dentro de você tem algo que é diferente, é diferenciado, é o reino dele instalado em você, dentro do seu coração, dentro da sua vida, aleluia. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, está dentro de você, está no seu coração, está nas manifestações da sua vida. Quando você realmente manifesta as virtudes deste reino, todos ficam sabendo. Lembram de que disse Jesus? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você faz as boas obras porque o reino está dentro de você. Aí você então pratica uma boa obra. E o que é praticar uma boa obra? O que é fazer uma boa obra? Não é dar a alguém que possa te recompensar, é você dar sem esperar receber alguma coisa em troca. Lembra que Jesus, ele condenou os fariseus, os escribas, porque eles davam esmola com uma mão e já dizia para aquele que recebia esmola: toca a trombeta para que todos fiquem sabendo que eu estou dando esmola. Hoje é diferente. Hoje nós damos a esmola com uma mão e tiramos uma selfie com a outra para que postamos no Face, para que todos fiquem sabendo que nós fizemos uma boa obra. E aí Jesus disse: já recebeu a sua recompensa. Quando você fizer alguma boa obra, a tua mão esquerda não pode saber o que a mão direita fez. O que ele está dizendo? Faça em oculto para ninguém saber, porque aí você vai receber galardão, não na terra, mas nos céus. Não na terra, mas nos céus. E quando você fizer, não faça pensando em você, faça pensando em Jesus e diga: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? E então aquilo que Jesus faria se estivesse no seu lugar, você faz. E assim a manifestação do reino. Irmãos, o problema do reino de Deus é que apareceu um monte de reizinhos, comedor de feijão e farinha, pessoalzinho que acha que tem ouro na barriga, mas se cortar tem outra coisa. Eles são reizinhos. Não toco, não faço, não vou, não venho, não como, não... Que isso? O reino de Deus, ele não se manifesta com aparência. O reino de Deus, ele está dentro de você. E quando você pratica virtudes deste reino, os demais sabem, os demais veem, os demais consideram. Não propague aquilo que você faz, simplesmente coloque diante de Deus. Se você faz, é porque Deus foi quem te deu a condição para fazer. Devemos buscar o reino de Deus. Buscar. Você já perdeu alguma coisa na sua casa e procurou? Nós homens somos especialistas em não saber aonde está. Sabe aquele par de meia que eu tanto gosto? Onde é que ele está? Ou aquela calça, não vi mais ela, onde está? A gente não consegue achar nada. Olha, eu vou dizer uma coisa, deixa eu ver se eu consigo arrancar uma janta hoje. Vou dizer uma coisa, irmãos: se não fosse essas santas mulheres ao lado da gente, a gente estava perdido. Eu não consigo nem achar o pote de manteiga dentro da geladeira, que está de frente da minha cara. Ela diz: está lá, naquela vasilha da tampa verde. Eu chego lá, não vejo nada de verde, tudo azul. E ela vem e pega, está aqui, ó. Meu Deus, estava aqui na minha testa. Aquela calça, está lá no cabide, entre as calças. E você vai lá, revira todo. Olha, você passa peça por peça. Os homens que estão aqui, são casados, são testemunha minha. A gente passa peça de calça por peça de calça e grita: não achei. Ela vem de lá, já vem, né, com a trombuda. Ela vem de lá e chega lá no armário, no guarda-roupa e abre. Está aqui. Você disse: mas não é possível. Isso é o cão que faz, só para a gente não encontrar. O sapato, a meia, né? Irmãos, é uma dureza.
Graças a Deus que Deus colocou do meu lado uma mulher que sabe tudo e mais um pouco. Tudo que eu perco ela encontra. Esses dias eu perdi o cartão de crédito. E estava desesperado, meu Deus, eu perdi o cartão de crédito, eu acho que devo ter deixado no posto de gasolina, e não sei por onde está esse cartão, e aí já comecei a orar, né? Aí tive a grande ideia, vou ligar para ela. Amor, dá uma olhada aí por cima da mesa se eu não deixei o cartão de crédito. Ela disse, não, está na minha bolsa. E aí, se você perdeu o seu cartão de crédito, pode procurar na bolsa que lá está. E tem até o número da senha anotadinho do lado. Difícil a coisa. Então, meu irmão, buscar. Jesus está dizendo, busque este reino. Busque este reino. Para que ele se manifeste através de você. Busque este reino. Busque ele, priorize ele. Buscar o reino. Uma busca para que ele se manifeste. A preocupação de Jesus é que eu não venha me manifestar. Lembra do hino que o menino cantou? Que ele cresça. Que ele cresça e eu diminua. Essa era a frase de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. O importante não sou eu. O importante não é você. Aliás, nós deixamos de ser importante faz muito tempo. O importante é ele. O importante é ele. Então que ele apareça. Quando eu busco o reino, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor vai através da minha vida aparecer para os demais. Que as pessoas possam ver o Senhor em mim. Sabe quando a gente está bom como crente? Quando as pessoas confundem a gente com Jesus. A minha esposa sempre me confunde com Deus. Ela diz, meu Deus, oh meu Deus. Eu falo, não minha serva, um pouquinho menos. Ela sempre se confunde. Mas eu sei que eu estou manifestando o reino de Deus na terra. Manifestando a presença do reino na terra. É assim que acontece, né? Então quando eu busco o reino, é ele que vai sobressair. E como é que isso acontece? Eu não tenho as virtudes do reino, então eu começo a buscar uma virtude do reino. E essa virtude do reino passa a incorporar na minha vida, no meu interior. E quando eu tenho oportunidade para exteriorizar essa virtude, eu simplesmente deixo que essa virtude se exterioriza. E então ao exteriorizar essa virtude, o nome de Jesus é glorificado. As pessoas dizem, há uma coisa diferente em você. O que é diferente em você? E você disse, é Jesus que habita no meu coração. É Jesus que mora em mim. É Jesus que faz isso. Porque, irmão, se depender da gente, a gente é ruinzinho, que nem aqueles traque que nega fogo. Uma busca do reino deve ser contínua. Porque as virtudes do reino, ela não é implantada em nós no seu absoluto. Não. Você vai buscando continuamente. E estas virtudes, elas vão sendo agregadas. Você hoje é um melhor crente do que ontem. Ah, mas ontem eu chorei, era congresso. Ontem eu estava no manto. Não, hoje é dia de você viver o manto de ontem. Ah, ontem eu fiz voto, eu disse lágrimas, eu fiz tanta coisa. Prometi para Jesus que eu vou evangelizar, que eu vou ser um melhor crente, que eu vou ser um melhor marido. Bom, você prometeu ontem, então começa a pôr em prática hoje. O reino é assim. Você vai agregando essas virtudes na sua vida. O ano passado você não era o que você é hoje. Como disse Gandhi, depois de um ano, se você tomou banho num rio, depois de um ano, nem você é o mesmo e nem o rio é o mesmo. Há uma mudança. Nós sofremos esta metamorfose, como diz Raul Seixas. Nós sofremos esta metamorfose, essa mudança continuada em nossas vidas. Sou melhor hoje, vou ser melhor amanhã, serei melhor a semana que vem, porque vou incorporando, agregando no meu interior as virtudes do reino. É uma busca contínua. E quando eu paro de buscar, o que acontece quando eu paro de buscar? As virtudes do reino, elas são semelhantes à gasolina. Você quer ver um dono de posto triste? É ele abastecer o tanque de gasolina lá no posto e ficar um mês sem aparecer alguém lá para abastecer. Sabe o que acontece? Evapora.
evapora a gasolina. Se ele comprou uma quantidade, ficou sem abastecer, a ação do tempo, a ação do calor faz com que aquela gasolina se evapore. As virtudes do reino é assim. Se você para de buscar, começa a acontecer um retrocesso. Já notou que tem uns crentes que num ano você olha ele está andando com dois anjos abraçados, um de um lado do outro. Fala, puxa vida, esse menino está na benção. No outro ano você está só o pó, só o caco. Você, mas o que aconteceu com você? Ontem você estava com os anjos, hoje você parece que está com... Ontem você estava com a pombinha do Espírito Santo, hoje você está com o urubu, que é do outro time. O que foi que aconteceu? Porque quando nós paramos de agregar e buscar as virtudes do reino, o que a gente tem começa também a perder, esvair-se. Então é uma busca contínua, todo dia, toda semana, todo mês. Tem que haver uma virtude nova dentro de cada um de nós. As virtudes do reino. Uma busca prioritária. Jesus disse, buscai em primeiro. Não, mas em primeiro lugar não sou eu. Muitos dos cristãos vivem a filosofia do ladrão. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se tiver um quarto, é eu também. Essa é a filosofia do ladrão. Sempre ele é o primeiro. E ele ainda diz, o que é meu, e o que é teu é meu também. Outra filosofia terrível, porque o que é dele, e o que é teu ele vem roubar. Ele quer levar para ele também. E muitos crentes embarcaram nisso. Primeiro eu tenho que me preocupar comigo, depois com o meu umbigo. Não, Jesus mudou essa escala de valores. Ele disse, buscai em primeiro lugar. O quê? O reino. Em primeiro lugar. A primeira coisa da tua vida a ser buscada e da minha também é o reino de Deus. Aí vem a pergunta, estou eu colocando o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida? É fácil responder isso. Quando eu oferto na casa de Deus, será que a minha oferta é menor em valor do que a pizza que eu vou comer depois do culto? Notou que para dar para Deus você pega aquela moedinha de 25 centavos? Não são vocês não. As pessoas que dão de 25 centavos, eles vêm sempre na terça-feira. Notou? As pessoas pegam as moedas menores, e se é da orquestra, então nem as menores eles não estão pegando mais. Sempre é a notinha mais velha. E tem uns crentes que ainda pegam e amarrota assim, ó, como que dizendo, estou dando com ira, recebe. Na tesouraria precisa usar um ferro, né, para poder esticar as notas. Aí eu estou notando se eu estou priorizando o que vem primeiro na minha vida, se é o reino, se é a expansão do reino, se é as virtudes do reino, ou se eu já tomei o trono de Jesus. Estou dizendo, primeiro eu. Quem prioriza o reino de Deus é priorizado por Deus. Se você prioriza a Deus, Deus prioriza você. É assim que funciona neste ditame do reino. Quando você viu o que disse Jesus? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não, eu estou priorizando a mim. Então, se você é a prioridade, lamentavelmente, nunca você vai conseguir se satisfazer. Porque o ser humano é um ser insatisfeito por natureza. Quer ver uma historinha pequena? Você lembra quando você comprou esse celular? Você nem quase dormiu à noite. Aí, olha que coisa. Não, veja aqui, smartphone, último lançamento. 2 meses depois saiu outro smartphone. Às vezes você já olha para você e fala, obsoleto, ultrapassado.
É assim. Quando você comprou a sua primeira magrela, lembra? Primeira bicicleta, você quase não dormiu de noite. Quase que montou o colchão lá debaixo dela. Olé 70, aquela que tinha aquela rodinha no meio do quadro. Quase colocou o colchão lá debaixo dela. Minha bicicleta. Ninguém podia pôr a mão que você era pior do que um Doberman cuidando dela. O tempo passou, fala, bicicleta, não, agora já estamos na era do Fusca. Aí você comprou um Fusca, lembra? Ei, esse sim, esse pé de bode, isso trepa em coqueiro, pastor, esse é uma bênção do céu, e treta naquele motor de geladeira zoando na sua cabeça, e depois vê o Corcel 2, você fala, não, eu quero um Corcel 2, e assim nós somos insatisfeitos. Tem até um pessoal que está insatisfeito com a esposa, ele já quer trocar de 50 por duas de 25. A insatisfação é uma coisa que está no coração do ser humano, e ela nunca vai ser suprida a contento. Sempre está faltando alguma coisa. Por quê? Porque não priorizamos o principal, que é o reino. Quando você prioriza o reino, as demais coisas vão sendo acrescentadas, vão sendo satisfeitas na sua vida. E por que Jesus fala de coisas acrescentadas? Olha a leitura. Olha o versículo de número 27. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado na sua estatura? Se você é baixinho, anda preocupado, quer crescer um pouco mais, porque me disseram que baixinho só cresce depois que morre, é um palmo. Se é baixinho, você quer crescer, e você prioriza o seu crescimento, o que vai acontecer com você? Não é melhor priorizar o reino? Ele disse, será acrescentado. Você pode crescer, será acrescentado. Olha o que ele disse mais aqui no versículo de número 28. E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Aí ele diz para eles, olhai para os lírios. Ninguém de nós que estamos aqui jamais vestimos como um lírio, o lírio do campo. Ninguém. Por mais que você gastou nessa vestimenta sua, não, pastor, o senhor não sabe, isso aqui é Jorge Armani. Pastor, isso é Hugo Boss. Pastor, isso é Saint Laurent. Pastor, o senhor está por fora. Isso daqui é alta costura, ateliê francês. Sabe quanto custou esse vestido? Sabe quanto custou essa roupa? Aí você passa perto de uma árvore de rosa, e todo mundo deixa de olhar para você para olhar para a rosa. É o que Jesus está dizendo, ninguém jamais vestiu, nem Salomão em toda a sua glória vestiu como veste um lírio. Mas se você priorizar o reino, isso também vos será acrescentado. Quer vestir bonito? Quer andar bonito? Quer andar elegante? Quase que eu digo que nem eu. Priorize o reino. Priorize o reino. Quando você prioriza o reino, Deus prioriza você. Quando você prioriza o reino, Deus prioriza você. Por quê? Porque Deus jamais fica devedor para com aqueles que faz o bem em favor do seu reino. Outro mais. E eu vos digo, o versículo de número 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais vós, ó homens de pequena fé? Olha aqui, Jesus está dizendo, Salomão não vestiu que nem os lírios, não vestiu, mas ele está dizendo, se vocês priorizar o reino, vocês vestirão melhores que Salomão. É o que ele está dizendo, melhor do que a erva, melhor, mais bonito, mais elegante. É uma hora de começar a fazer uma análise na sua vida. Se você está priorizando você, os céus não estão priorizando você. Se você está priorizando o reino, os céus estão priorizando você. Aí, tem dia que lá em casa eu fico assustado. Chega a benção da onde eu não mereço. Ô pastor, estou ligando para o senhor, estou aqui com 5.000 reais, queria passar para o senhor. Eu falo, poxa vida, tá,
Estou cansado de pegar de 5. Manda. Pastor, olha, quero comprar um terno novo para o senhor. Pastor, eu quero comprar um sapato novo para o senhor. E eu fico pensando, mas eu não mereço essas coisas. Você quer que a bênção venha como tijolada na sua cabeça? Começa a priorizar o reino. Começa, faça isso. Priorize o reino, diga: Deus, eu quero investir a minha vida no reino. E você vai ver como as coisas começam a acontecer na sua vida. Olha, irmão, não vai ser uma melancia, vai ser um caminhão de melancia. Não vai ser um pão, vai ser uma padaria. As coisas começam a acontecer, porque foi Jesus quem disse: mas quando eu priorizo o reino, o rei me prioriza. O rei me prioriza. Aí ele disse mais: buscar em primeiro lugar. Quando eu priorizo o reino, ele deve ser o objetivo da minha vida. Não é viver para mim, é viver para o reino. É viver para o reino. Não é juntar dinheiro para mim, é investir no reino. As coisas que você diz que são suas, vou te dizer uma coisa que vai te decepcionar hoje. Aquilo que você afirma que é seu, não é seu. De jeito nenhum. Conheço irmãos que para ele comer um frango, só em 2 ocasiões. Ou o frango está doente, ou ele está doente. Aí ele come um frango. É um mão de vaca. Não são vocês não. Aquele pessoal que vem na terça-feira. São vocês não. Mas não dá nada. Nada, absolutamente nada. Eu me lembro de um irmão que ele, não era irmão não, era um senhor. Ele amarrava o saquinho de bolacha e hasteava como se fosse uma bandeira na comunheira da casa. E atava o nozinho lá em cima para os meninos dele não comeram uma bolacha. Na hora do café, era toda a cerimônia, cantando o hino nacional e baixando pacotinho de bolacha. Toda uma cerimônia, baixando aquele pacotinho de bolacha. E ai do menino, se fosse socorrer, era como se tocasse na arca sagrada. O Zá morria naquela hora. Não pode nem mexer. Ele abria, pegava uma bolacha, partia no meio, metade para uma, metade para o outro, amarrava a boca do saquinho de novo. Tem crente que é assim, miserável. Ele não gasta com a família, ele não aplica no reino. Aí quando ele morre, fica todo o dinheiro dele aí. Dele não, fica todo o dinheiro. Aí você morreu, maravilha, vamos te sepultar, aqui está o irmão. Nesta hora ele está no 3º céu, ali tomando uma Coca-Cola, lá não tem isso. Tomando não sei o que lá no céu, sei lá, água da fonte lá no céu. E a viúva já está dizendo: poxa, que maravilha, me deixou amparada. É assim que funciona. Então tudo que está na sua mão não é seu. Nem a vida que você e eu dizemos que temos não é nossa. Se Jesus, louco, esta noite pedirão a tua alma. Nem a vida. Você está olhando para mim dizendo: eu sou jovem, pastor, vou viver 70 anos. Você não sabe. Começamos o culto aqui. Antes de terminar, antes de chegar em casa, pode ser que você morra. Isso não é boca de profeta não. Se acontecer, é mera, não é coincidência não, jesuicidência mesmo. Então, nós não somos dono de nada. O que eu devo fazer? Usar as coisas que chegarem na minha mão e investir no reino. Propagar o reino. Exalar as virtudes do reino. Irmãos, nós falamos que Jesus em breve voltará. Em breve Jesus vai voltar. Em breve Jesus vai voltar. E a gente anda num desespero tremendo, querendo que o nosso reino se faça aqui nessa terra. Buscar as coisas e não buscar o reino. Jesus sabia que aqueles discípulos que ele tinha escolhido era igual a gente, não tinha diferença alguma. Sabia que aquele pessoal estava preocupado com coisas. Lembra que havia briga entre eles para saber quem era o maior. Ninguém queria ser o menor. Depois esconderam até um pão numa multiplicação de pão. Eu já preguei essa mensagem aqui, o 8º pão. Esconderam até um pão.
Tinha um que levava a bolsa, por nome de Judas Iscariote, e ele metia a mão no que entrava lá. Então cada um tinha a sua forma de ser. Queria acampar alguma coisa. Queria ter alguma coisa para dizer que é meu. Isso me pertence. Jesus sabia disso. E o que Jesus faz? Ele dá um tiro de canhão nessa expectativa dos discípulos. Apareceu um rapaz, lembra daquele rapaz? A Bíblia até fala, o jovem rico, e ele chega todo aparatoso, com uma boa retórica, e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele: como é que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Porque Jesus já sabia o que ele ia dizer para ele, e aquilo que ele ia dizer para o jovem não seria bom. Aí Jesus disse: sabe os mandamentos? E aí ele disse: quais? Porque se é os que eu sei, eu já cumpro. Quais? Tem algum outro? Não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e tua mãe. Ele disse: tudo isso eu tenho praticado desde a minha meninice. E Marcos disse que Jesus olhou para ele e o amou. O amou, porque Jesus ama. E disse: falta-te uma coisa. Faltava só uma coisa, uma só, para ele ter a salvação. Uma só coisa. Jesus disse: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. E aí o final é que aquele rapaz se retirou triste, porque ele tinha muitas riquezas e o coração dele estava prendido pela riqueza. Se as riquezas dessa terra prendem o teu coração, você está longe do reino. Não tem como sobreviver riqueza e reino dentro de um mesmo coração. Se você tem riqueza, não ponha nela o seu coração. Não ponha nela o coração. Usa ela para a promoção do reino. Não se deixe escravizar por ela. Não se deixe ser envolvido por ela. A Bíblia disse sobre a semente que caiu entre os espinhos, as preocupações da vida, sufocou e matou a palavra, não pôde nascer. E quantas pessoas hoje estão enchendo os templos de igrejas pseudas evangélicas atrás de riqueza? Vem, Deus vai te dar uma cobertura lá na Avenida Brasília, só se for a cobertura de garagem. Vem, Deus vai te dar o carro do ano, vem. E você vê essas igrejas cheias, por quê? Porque eles estão lá para receber essas coisas. Você pensa que eles estão preocupados com Jesus? Vocês pensam que eles estão preocupados com Jesus? Jesus é o último a ser preocupado por eles. Não, nós estamos aqui para ver o que a gente pode levar. E aí Pedro então, quando viu aquele rapaz saindo de fininha, ele já tomou a palavra. Ele se assustou e disse: e nós, que deixamos tudo? O que Pedro tinha deixado? A rede, o barco? E te seguimos. O que vamos ganhar? Aí Jesus disse: nesta vida, 100 vezes mais com tribulação. Nesta vida, 100 vezes mais com tribulações. E no porvir, a vida eterna. Notou o reino como funciona? Você deixa tudo, Deus te dá tudo. Você entrega tudo, Ele te devolve 100 vezes mais. 100 vezes mais. Mas isso é uma vez só, pastor? Não, isso é por toda a vida. Quando nós priorizamos o reino é para nós mais importante do que as coisas materiais.
Notou como a gente fala? O meu carro, a minha casa, propriedade minha, é meu. O ladrão vem e leva. Aí você desespera: o meu carro. Já foi. A minha casa, um terremoto bate lá e ela cai. Que temos? Nada. Não somos nada e não temos nada. Lembra de um tempo que os crentes colocavam aqueles adesivos no para-brisa dos carros? Propriedade de Jesus. Mas nem Jesus podia entrar lá. Jesus chegava e dizia: podia sentar aqui no banco da carona? O senhor limpou os pés? Porque com essa sandália empoeirada lá das terras da Galileia, não dá para entrar no meu... Onde já se viu? Honda Civic. Como é que o senhor vai entrar aqui? Propriedade de Jesus. E ele mesmo, que era o proprietário, não podia nem andar. Aí tinha um irmão que precisava ir lá para um bairro onde não tem asfalto, e lá está o carro com aquele adesivo: propriedade de Jesus. Irmão, dá para você me levar? Onde você mora? Não, eu moro em tal lugar assim, assim. Ah, não entro com o meu carro no barro. E quem é que vai lavar o meu carro? Mas o senhor está dizendo que é de Jesus? É de Jesus ou é seu? É de Jesus ou é seu? Não, aquele é a propaganda. Na verdade é meu, me pertence. No reino é diferente. Eu sou dele. Tudo que está na minha vida pertence a ele. Tudo que virá será dele. Eu sou apenas um súdito do reino. Aquilo que ele colocar na minha mão vai ser entregue para ele. Quando você descobre isso, a vida fica suave para vivê-la e para mandar cada dia com ele na direção. Ele disse: o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Quando nós priorizamos o reino, a minha ambição pessoal não pode ser maior do que o reino. O que você ambiciona não pode ser maior do que o reino. Se eu estou priorizando o reino, a minha maior ambição é o reino. Não pode outra coisa rivalizar. Não, eu estou ambicionando o reino, mas eu quero tal coisa. Se eu não receber tal coisa, eu abandono tudo. E hoje tem muita gente fazendo o mesmo. Por que Jó não abandonou tudo? Por que Jó não amaldiçoou Deus e abandonou tudo? Porque ele sabia: Deus deu, Deus tirou. Essas coisas não dominaram a minha vida. Jó não idolatrava a sua riqueza. Jó não idolatrava as suas vacas, os seus bezerros, o seu jumento, nem mesmo os seus filhos, e muito menos a sua esposa. Ele não era um idólatra. Ele sabia que tudo veio da mão de Deus, e se tudo foi tirado, foi Deus quem tirou. E alguém podia dizer: ah, foi o diabo. Ele disse: não, o diabo só veio executar a tarefa, mas quem mandou foi Deus. Quem mandou foi ele. Ele levou, perdeu a saúde. Eu acho que Jó tinha uma saúde invejável, né? Imagine, perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu os bens, e ainda apareceram uns amigos, que quem tem uns amigos daquele não precisa de inimigo não. Perdeu tudo. Mas ele sabia que todas aquelas coisas eram coisas. E no capítulo 19 ele prorrompe, febril, demagrado, rosto profundamente marcado, os olhos amarelados. Alguns dizem que ele estava com elefantíases, a pele toda supurosa, olia mal. E ele fala no 19: eu sei. Aí sim, aí ele diz que tem algo. Eu sei que o meu Redentor vive. Quando você prioriza o reino,
É porque você sabe que você tem um rei. E o teu rei é Jesus. Ele é a ambição maior do teu coração. Lembra daquele hino que cantavam antigamente? Não era muito tempo não, nos 80, 90. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Nos céus tem muitas maravilhas que eu quero ver. A gente fala da cidade santa, o crente vai nas alturas. Fala da rua de ouro, o crente grita de alegria. Fala do muro de cristal, o crente só falta sair do corpo. Aí fala de Jesus, o crente murcha a bola. Porque nós estamos acostumados em querer coisas. Queremos coisas e coisas e coisas e coisas. E enquanto Jesus disse: queira a mim, queira a mim. Eu sou o rei, e o reino é meu. E eu concluo aqui. Um jovem nos Estados Unidos, ele foi para a guerra do Iraque. E lá naquela guerra do Iraque, ele foi alvejado e morreu. E ele tinha um amigo de infância, que também estava com ele no mesmo pelotão. E em uma das noites, aquele amigo começou a desenhar a fisionomia daquele jovem que foi alvejado. E lá nos Estados Unidos tem aquela cerimônia, né? Que quando morre um soldado, vem os oficiais trazendo a bandeira americana para entregar ou para a viúva ou para os pais do que foi morto em combate. Então aquele jovem fez um desenho a lápis daquele outro seu amigo que havia sido alvejado. E aquela família era uma família muito rica, tinha muitas posses. E lá vai os oficiais levarem a bandeira americana, e o jovem mandou o desenho do amigo que havia sido alvejado. Entregam a bandeira, e o oficial disse: e um amigo do pelotão fez esse desenho, essa caricatura do seu filho em vida. E era um desenho tosco, rústico. E a família recebeu aquilo. Um dia, organizaram um leilão. E aquela família tinha muitos quadros, Van Gogh, Da Vinci, pendurado pela mansão da casa. E tomaram uma decisão: vamos enviar esses quadros para o leilão. O pai teve uma ideia e disse: vamos enviar também o desenho do nosso filho para ser leiloado. E começou o leilão. O jardineiro que cuidava do jardim da mansão, sabendo do leilão, ele foi por lá dar uma olhada. Eram os pertences que de quando em quando ele dava uma olhada na parede. Ele vai para lá. Começa então o leilão, e o leiloeiro disse: olha, para a gente começar esse leilão, a gente precisa primeiro leiloar o retrato do filho, o quadro do filho, que era o desenho, a caricatura do filho que havia sido morto na guerra. Segundo a orientação dos donos dos quadros de milhões em dólares, primeiro tem que leiloar este quadro, conhecido como o quadro do filho. Aí o pessoal que estava lá para poder comprar os quadros, pessoas ricas, prudentes, disse: quem vai querer isso? Ninguém quer isso. Não, começa logo, vamos aos quadros que realmente têm valor, deixe-se do lado. O leiloeiro dizia: segundo a regra do leilão, o dono disse que primeiro tem que leiloar o quadro do filho. Mas ninguém quer esse quadro. Quem vai querer esse quadro? Começa o leilão, vamos leiloar os quadros dos artistas famosos. Não,
só podemos começar o leilão depois que leiloarmos o quadro do filho. E o jardineiro estava lá. Aí disse: vamos começar o leilão pelo quadro do filho. O quadro do filho será leiloado por $10. Quem dá $10 pelo quadro? Ninguém. Os ricão que estavam lá, ninguém queria dar $10 naquele quadro. Não tinha valor algum. Não tinha nome, não tinha status, não tinha pedigree naquele quadro. Como que vamos leiloar esse negócio? Aí o jardineiro estava lá no fundo e disse: olha, eu trabalhei há muitos anos com essa família. Eu era o jardineiro, vi esse menino crescer, correndo no jardim lá da mansão. Fiquei muito triste o dia que ele morreu. Eu queria guardar pelo menos uma recordação da família. Eu tenho $10. Se for por $10, eu fico com o quadro. O leiloeiro levantou aquele martelinho. Já foi no leilão alguma vez? Você tem um martelinho? $10, dou-lhe uma. $10, dou-lhe duas. E o pessoal gritava: vamos logo, acaba com isso. $10, dou-lhe 3. Bom, vendido para o senhor por $10 o quadro do filho. Aí todos dizem: agora vai valer, agora vamos para o leilão, porque as peças agora são de milhares e milhares de dólares e a gente veio para arrematar. O leiloeiro disse: acabou o leilão. Como assim acabou o leilão? Nem começou. Acabou o leilão. Na parte de trás do quadro do filho estava escrito: quem leva o filho, leva tudo. Quem leva o reino, leva tudo. Sem formosura, sem parecer, mas quem leva o filho, leva dentro de si o reino, leva tudo. Priorize este rei, priorize este reino, porque na eternidade é com ele que você vai viver para todo sempre. Glória a Deus! Leve o filho, leve o filho, leve o reino. As outras peças foram do jardineiro. Ele levou o filho. E Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e leve o resto, serão acrescentadas. Leve o resto: comida, casa, roupa. Glória a Deus! De quando eu cheguei para como eu estou rico, meu irmão. Estou rico. Já disse a vocês, a transformação foi tremenda. Jesus fez motor, fez lataria, lanternagem, mudou tudo. Hoje de tarde a minha esposa olhou para mim e disse: mas você é lindo. Eu disse: menos, jovem. Ele fez tudo, porque você levou o filho. Quem leva o filho, leva tudo. Leve o rei, leve o rei, e leve tudo. Tudo que é dele será teu. Paulo escrevendo na Romanos 8, ele disse: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que é ser um herdeiro de Deus? O que é ser um herdeiro? Toda a riqueza de Deus. Vocês estão olhando para o homem mais rico. Toda a riqueza de Deus é minha, toda a riqueza de Deus é sua. Você é herdeiro. O teu Deus é rico. Ele disse: meu é ouro, minha é prata. Irmão, você pode imaginar o quanto de riqueza há neste planeta e o que mais há em todo o universo e fora do universo. No reino espiritual, toda a riqueza de Deus é tua. Leve aqui nessa terra o reino, priorize nessa terra o reino, prioriza o rei, porque quem leva o filho, leva tudo. Ficamos em pé, por favor.
E aí, por que brigar por coisas tão pequenas? Se existem coisas tão grandes e superiores que nós podemos fazer pelo reino. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas. E quando ele fala de demais coisas, é os bens necessários para a vida. Os bens necessários para a vida. Roupa, comida. Ele sabe. Ele sabe. Ele conhece. Quando eu priorizo o reino, leve essa palavra para o seu coração. Quando eu priorizo o reino, eu sou priorizado pelo Rei. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Quem é o teu Rei? Quem é o teu Rei? Salmo 24. Levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó entradas eternas. Entrará o Rei da Glória. Quem é o teu Rei? Quem é o Rei desta igreja? Quem é o Rei da tua vida? Em que reino você está? Qual é a cor do seu uniforme? Qual é as marcas que você traz, que pode conferir que você pertence a este Rei? Priorize o reino e serás priorizado por Ele. Leve o Rei, leve o Filho, leve tudo. Porque quando Ele vem na nossa vida, Ele vem com tudo. Ele é um Rei indivisível. Quando Ele vem com tudo, com toda a tua glória, com todo o seu poder. Sharabakata rimanamagomenevias. Onde rei alabasu de kamanai. De prove la gasson de rabagaya su de kamanai. Ele vem com tudo, Ele vem com toda a sua glória. Ele vem viver em você, Ele vem viver em seu coração. Ele instala o reino dentro de você. Ele disse: prioriza este reino, prioriza este Rei. Eu sei que hoje tem muitos que estão aí avacalhando com Ele, zombando dele, humilhando a Ele, muitos negando a Ele, outros estão levantando os punhos e dizendo que Ele não tem lugar em suas vidas. Mas aqui é diferente. Aqui tudo é dele. Aqui tudo é dele. A minha vida, a tua vida é dele. O nosso coração pertence a Ele.